Olá, pessoal. O assunto dessa aula é produtos notáveis. Produtos notáveis são multiplicações em que os fatores são polinômios. Para o nosso estudo, nos atentaremos a três produtos notáveis mais usados. Quadrado da soma, que é o primeiro que nós iremos trabalhar agora, nessa aula. Depois, o quadrado da diferença. E, por último, a diferença de quadrados. A primeira parte, nós vamos trabalhar com o quadrado da soma. O quadrado da soma, ele chega num resultado chamado e conhecido como trinômio quadrado perfeito. Esse trinômio quadrado perfeito, ele continua aparecendo quando vocês chegarem no ensino médio. Vocês irão estudar na parte do triângulo de Pascal e no binômio de Newton. Mas aqui nós vamos nos ater ao estudo que nós fazemos, que é o estudo do ensino fundamentais, anos finais. Então, veja bem, aqui nós temos um quadrado de tamanho A, tá? Ó, vou marcar aqui, ó, um quadrado de tamanho A. Esse quadrado da soma, ele tem como origem esse quadrado de tamanho A, certo? Se ele é um quadrado, os quatro lados e os quatro ângulos são iguais. Daí, o que aconteceu? Ele é quadrado da soma, porque nesse quadrado foi somado aqui um pedaço de tamanho B, tá? No caso, esse pedaço aqui, ele veio daqui até aqui, tá? De tamanho B. Só que ele é acrescentado tanto do lado do A que está na parte superior, quanto do A que está aqui na lateral. Na verdade, né, ele é colocado o acréscimo dos dois lados, né, do quadrado. E aí o que aconteceu? Ó? Ele vem até aqui. Né? São dois retângulos iguais. Se vocês observarem nesse momento, quando você acrescentou o retângulo B por A dos dois lados aí do quadrado, ficaria um espaço vazio, que é esse espaço aqui onde nós temos esse quadrado em azul que eu acabei de marcar para vocês. Esse quadrado ele também foi acrescentado. Então, acrescentou mais esse quadradinho aqui, ok? Por que acrescentou esse quadradinho aqui? Para que eu continue tendo um quadrado. Então, o quadrado original era o quadrado de tamanho A. E foi acrescentado mais um tamanho B neles, ok? Então, ele se tornou um quadrado maior. Vocês observam aí que nós temos um quadrado na parte interna grande, um quadrado pequeno e dois retângulos iguais. Agora, nesse momento, eu irei fazer com vocês o cálculo da área desse quadrado grande, só que utilizando a parte fragmentada, os retângulos, tá? Por que eu estou falando retângulo? Vocês poderiam pensar, mas o professor não falou que tem o quadrado? Todo quadrado também é um retângulo, ok? Então, nesse momento, eu vou calcular a área do quadrado interno maior, quadrado de lado A. Como vocês já aprenderam, a área de um quadrado é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Como o lado vale A, então nós temos que a área desse quadrado é A ao quadrado. Mesmo porque A vezes A, vocês também sabem que dá A ao quadrado. Observa agora que nós iremos calcular a área do retângulo em vermelho. Veja bem, está marcado um lado do retângulo, que é o tamanho B. O outro lado, ele está encostado no quadrado, ele tem o mesmo tamanho. Portanto, esse lado aqui também vale A. O cálculo da área de um retângulo, vocês sabem que é base vezes altura, né? Então, nós temos aqui que eu vou fazer A, que é um lado dele, né? A ordem não importa muito, tá? A vezes o B. Não tem muito o que eu fazer, né? Se as letras são diferentes, eu só copio. Agora, vocês observam que o outro retângulo também tem a mesma dimensão. Ó. O quadrado tem os quatro lados iguais. Portanto, esse lado aqui também vale A. E ele é um dos lados do retângulo. Então, calculando esse retângulo, eu também chego na conclusão que ele é A vezes B. Ou seja, A vezes o B. Daí, poderia até alguém falar, mas não seria B vezes A? Pessoal, A vezes B e B vezes A é a mesma coisa. Por quê? A ordem dos fatores não altera o produto. Agora, veja bem, falta eu calcular o quadradinho em azul. Ele ficou um pouquinho torto aí na imagem, tá?
mas ele deveria ser bem alinhadinho. Então, veja bem, se esse lado aqui, ó, vale B, aqui eu tenho o mesmo tamanho. Aqui também vale B. Se esse lado aqui vale B, esse quadrado aqui eu também tenho o mesmo tamanho. Portanto, esse lado vale B. Então, eu tenho um quadradinho menor de B vezes B. Ou seja, B ao quadrado, né? Todo número ele vezes ele é ele ao quadrado. Toda letra ela vezes ele também é ela ao quadrado. Então, agora nós iremos somar as áreas desses 4 retângulos que nós fizemos. Primeiro, eu irei colocar o A ao quadrado, que é o que nós fizemos primeiro e o maior. Depois, eu tenho 2 retângulos. Cada retângulo tem área AB. Eu tenho uma área B mais uma área B. Uma área B mais uma área B, eu tenho 2 áreas de tamanho AB. 2 vezes o A e o B. E para finalizar, nós temos a área do quadrado interno menor, que é o B ao quadrado. Então, se eu somo as 4 áreas dos retângulos, né? Agora, para generalizar, eu tenho que chamar retângulo, ok? As 4 áreas somadas, eu chego no resultado A ao quadrado mais 2 vezes o AB mais B ao quadrado. Agora, para nós comprovarmos o que eu falei aqui com vocês, nós iremos calcular a área do quadrado grande, tá? O quadrado grande, veja bem, ele tinha tamanho A e foi somado o tamanho B dos dois lados aqui. Então, eu tenho A mais B. Cada lado vale A mais B. É por isso que eu tenho esse A mais B. Eu esqueci de colocar, era para mim ter colocado. Nós sabemos que lado vezes lado, nós também poderíamos ter chamado isso de A mais B ao quadrado. Porque nós sabemos que todo número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, voltando aqui para baixo, né? Todo número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. A vezes B, desculpa, A mais B vezes A mais B. Eu vou apagar a marcação aqui embaixo. Quando eu tenho esse sistema que vocês estão vendo aí, nós temos que fazer a tal da propriedade distributiva. Vocês lembram? Eu irei multiplicar o meu primeiro monômio A aqui, vezes o do outro lado, vezes o A. Ah, eu não posso esquecer do joguinho do sinal. Mas eu não estou vendo o sinal na frente do A. Quando eu não vejo o sinal na frente de um número ou na frente de uma letra, está suprimido o sinal positivo. Ó. Tanto esse A do primeiro parênteses como o A do segundo parênteses, eles são positivos. Quando ele é positivo, a gente costuma não colocar. A gente fala, a gente suprime, a gente esconde, tá? A vezes A é a regrinha que nós já aprendemos. A vezes A, nós temos que é A ao quadrado. Depois, na propriedade distributiva, eu tenho que multiplicar esse A com esse B. Joguinho de sinal, de novo, né? Mais com mais, continua, mais. A vezes B, A vezes B. Ok, distribuí o meu primeiro A. Agora, eu pego o segundo monômio, que é a letra B. E vou fazer B vezes A. Mais com mais, continua sendo mais. B vezes A é BA. Mas olha só, vocês já aprenderam que a ordem dos fatores não altera o produto. Como aqui o primeiro eu coloquei AB, eu não vou colocar BA aqui. Posso colocar, não tem problema nenhum, porque a ordem não altera, né? A ordem dos fatores. Mas só para ficar organizado, eu vou fazer ó, o inverso, eu vou fazer A vezes B. É a mesma coisa, ok? Então, eu vou colocar também A vezes B. E para finalizar, eu vou fazer B vezes B, onde mais com mais continua sendo mais. E B vezes B, B ao quadrado. Agora, o que está faltando nós fazermos aqui é o seguinte. Termos iguais, eu posso juntar. Mas qual termos iguais? Ó, A, B e AB. Eu posso juntar eles, tá? Eu não vou poder juntar o A ao quadrado com o B ao quadrado. Não tem nada a ver, tá? Agora, o A vezes B e o A vezes B, os dois são iguais. Então, como é que fica aqui para mim? Fica A ao quadrado, né? 1AB, né? Mais 1AB, eu tenho
2AB. Ok? E para finalizar, falta eu colocar para mim o B ao quadrado. Então, veja bem, eu juntei o AB mais o AB, né? Ó. Aqui, ó, esses dois, ó, eu juntei aqui, tá? Ó. Foi isso que aconteceu. E agora o que que eu observo aqui, ó? O meu resultado final, né? Eu vou olhar o meu resultado final, olha só. A ao quadrado, olha aqui o que nós tínhamos feito fragmentado aqui. A ao quadrado, 2AB, 2AB. E B ao quadrado, B ao quadrado. Ou seja, a questão de eu fazer o cálculo das áreas fragmentadas, separadas, ou fazer o cálculo da área total, eu chego ao mesmo resultado. Isso é algo, pelo menos, óbvio, né, para quem prestou um pouquinho de atenção. É fácil, professor? Não, não é fácil. Tem aluno que vai ter dificuldade. Mas aí está o vídeo. Assista, façam as atividades. Entrem em contato comigo, vocês que têm contato comigo, e nós vamos tirando as dúvidas, porque o estudo remoto não é fácil, tá? Vocês vão caprichando. Lembrando, esse conteúdo continua no ensino médio, né? Aliás, tudo que nós aprendemos continua para a vida toda. Não existe cultura inútil, não existe cultura perdida. O conhecimento, ele é válido para toda a nossa vida, ok? Bom, pessoal, é isso. Espero que essa aula tenha sido útil. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço do seu Profetuber, Claudio Ney.